Olá, eu sou a Adriana, evangelizadora da E1 e estamos aqui para mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é os animais, os insetos e os minerais. Vamos começar falando a nossa aula sobre os animais. Existem vários tipos de animais. Os animais que têm pelos, os que têm penas, os que têm escamas, os que são grandes, os que são pequenos, uma infinita opção de animais. Vamos identificar alguns animais das fotos seguintes? Vocês conseguem identificar que animal que é esse? É o leão. E esse animal? É a tartaruga. E esse animal é o coelho. E esse eu acho que todo mundo conhece e todo mundo já teve contato com ele também. É o cachorro. E esse animal é o tucano. E este é o peixe. Deus é o criador de todos os animais. Os animais são seres vivos criados por Deus, assim como nós também somos criados por Ele. E eles também merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso amor. Os animais são muito importantes para a vida na Terra. Eles mantêm o equilíbrio da criação e embelezam a natureza. Alguns animais se tornam nossos amigos, como o cachorro, o gato, o coelho, entre outros animais que a gente consegue domesticar e ter nas nossas casas também, que convivem com a nossa família, que está sempre ao nosso lado. Todos os animais são importantes para a natureza, cada um tem a sua função. E devemos proteger os animais e tudo que Deus criou. Vamos ouvir uma história agora? Essa história chama O Cachorrinho Orelhudo. Era uma vez um menininho que gostava muito dos bichinhos. Ele tinha um cachorrinho de orelhas grandes que se chamava Orelhudo. Orelhudo era levado e brincalhão. O menino vivia alegre, a boquinha dele sempre estava sorrindo. Um dia, a carinha do menino foi ficando triste porque seu cachorro tinha sumido. O menino procurou o Orelhudo na casinha dele, no jardim, embaixo da cama e não o encontrou. Sua carinha ficou triste e ele começou a chorar. Então, de repente, ele escutou uma porção de latidos, saiu correndo e achou o cachorrinho dentro do cesto de roupas. O menino abraçou bem forte o seu cachorrinho orelhudo e ficou alegre outra vez. Bem, vamos fazer umas perguntinhas dessa história do cachorrinho orelhudo? Como era o cachorrinho da história? Vocês lembram? Vou até voltar um pouquinho aqui. Ó, o cachorrinho da história, ele tinha orelhas grandes, por isso que ele era chamado de cachorrinho orelhudo. E o que aconteceu com o cachorrinho orelhudo? Ele sumiu. O menininho da história gostava do seu cãozinho? Sim, na história fala que ele gostava muito dos bichinhos. Agora eu vou fazer umas perguntas que eu quero que vocês respondam com os pais de vocês que estão aí assistindo a aula. Vocês têm cachorrinho ou algum outro animal na casa de vocês? E vocês dão comida e água para esse cachorrinho? Vocês ajudam a cuidar dele? Ou desse outro animalzinho, do gatinho, do peixinho, do coelhinho ou do passarinho? E vocês conhecem outros animais? Podem falar para a mamãe e para o papai quais são quais são os animais que vocês conhecem também.
Agora, o tema da nossa aula é sobre os insetos. Os insetos também fazem parte da criação de Deus. E existem vários tipos de insetos. Vamos ver? Essa é a joaninha, a abelha, o mosquito, a borboleta também é um inseto. Os insetos também são seres vivos, assim como os animais. Cada inseto tem a sua função na natureza. E além dessa função, muitos insetos também enfeitam a natureza, assim como a borboleta, a joaninha, que são insetos muito bonitos. As abelhas têm a função de fazer o mel, e o bicho da seda a função de fazer a seda, que a seda se torna o tecido das nossas roupas também. Mas alguns insetos podem transmitir doenças, como o mosquito da dengue e da febre amarela. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de inseto, para a gente não ficar doente. Para preservar a nossa saúde, devemos sempre manter a casa limpa e livre de insetos que possam transmitir essas doenças. Agora nós vamos falar dos minerais. Vocês sabem o que são os minerais? Os minerais são representados pelos diferentes tipos de pedras, pelo ouro, pela prata, pelo ferro. Diferente dos animais e dos insetos, os minerais não têm vida, mas também são criados por Deus. Eles não respiram, não se mexem, não conversam, não emitem barulhos, mas ele também é uma criação divina. O homem não consegue produzir os minerais. Cada tipo de mineral serve para uma determinada finalidade. As pedras são utilizadas pelo homem para construir casas, ruas, o ferro para construir pontes, o ouro e a prata para fazer joias. As pedras estão sobre a terra e dentro das águas e dos rios, dos mares. Uma curiosidade também é que o sal que a gente usa para temperar a nossa comida, o nosso alimento, também é um mineral. Vamos ver alguns tipos de minerais agora, vários tipos de pedras. A primeira imagem é a prata, ali em cima. A segunda é o ouro. E a de baixo é o ferro. Agora, eu vou passar para vocês as propostas de atividade para vocês fazerem aí na casa de vocês com seus pais. A primeira é para vocês ouvirem uma musiquinha que eu vou estar enviando junto com esse material, que chama Amigos. A segunda proposta é um jogo que eu vou estar encaminhando, que é um desenho, para vocês ligarem os pontos. Essa atividade, o papai e a mamãe vai ter que imprimir essa folha para vocês. E aí vocês vão ligar o ponto do animal e o que ele come. Por exemplo, o gatinho, ele toma leite, a galinha come milho, o cachorrinho come o osso. E aí vocês vão ter que fazer a ligação do ponto do animal até o alimento que ele come, tá bom? A proposta 3, o papai e a mamãe também vão ter que imprimir essa atividade para vocês colorirem e reconhecer os objetos do desenho, que nesse desenho vão ter vários objetos que vocês vão colorir, e são produtos que são feitos pelos minerais, por exemplo, colar, uma chave, e aí a mamãe e o papai vão reconhecer esses objetos, tá bom? E aí uma quarta proposta é se vocês não tiverem condições de fazer as impressões, às vezes você não tem impressora em casa. Então essa proposta é para você desenhar numa folha sulfite quais são os animais, os insetos, os minerais que vocês mais gostam, para vocês colorirem também, tudo bem? E aqui no final a gente colocou novamente a referência bibliográfica. A aula é baseada na apostila da FEB, da Federação Espírita Brasileira,
E as imagens são todas retiradas da internet, da pesquisa do Google. Então a gente coloca toda a referência aqui também no material. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.